Ruth, capítulo 3, vamos fazer a leitura do texto todo. Ruth, capítulo 3, verso 1 ao 18. Nós vamos ler toda a palavra do Senhor, todo o capítulo do Senhor. Agora, eu peço que você leia o texto com fé, com reverência ao nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha um perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que vocês estão ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar aonde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. Eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: O que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou um resgatador. Mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, que ele o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. E ela segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. E quando chegou à casa de sua sogra, e esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada. E me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça comigo e ore. Senhor, nós somos pó, nós somos pecadores e nós somos totalmente dependentes do Senhor, da sua graça. Nós cantamos, nós louvamos o Senhor é exaltado, e nós queremos continuar, Senhor Deus, adorando o Senhor, exaltando o teu nome, por meio da sua palavra. Senhor, eu peço que, com o teu Espírito Santo, o Senhor possa me auxiliar a expor a sua palavra de forma fiel. Senhor, eu peço
Ó Deus, que apesar de mim, o Senhor conhece as minhas limitações, os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Mas eu peço a Deus que o Senhor, com sua graça, com seu poder, ministre aos nossos corações. Eu peço a Deus que os nossos corações estejam totalmente voltados para o Senhor, Deus. Pai, que o Senhor cresça, que todos nós venhamos a diminuir, que o Teu nome seja exaltado para todos sempre. Nós queremos te pedir, Senhor, usa a Sua palavra para nos direcionar, nos quebrantar, nos confortar, nos encorajar, Senhor Deus. É o que eu oro e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, no capítulo 2, nós meditamos e pensamos sobre acolhidos pelo Senhor. No capítulo 2, nós vimos como Ruth foi buscar alimento e, por providência do Senhor, foi guiada pela mão poderosa do Senhor até os campos de Boaz. Então nós vemos a mão poderosa do Senhor. Nós vimos que aqueles que buscam refúgio no Senhor são acolhidos pelo Senhor. Nós vimos no capítulo 1 o quanto Ruth, então, abandona os seus deuses, a sua família, para seguir ao Senhor. E nós vemos no capítulo 1 Noemi amargurada, porque no capítulo 1 mostra a família dela indo para a terra de Moabe, porque estava tendo fome no povo de Israel. Então eles estavam em busca de novos planos e novos sonhos e buscar um sustento, um novo momento. Mas nós sabemos que o tempo que Ruth é escrito e o tempo que Ruth, Noemi, Elimeleque viveu era um tempo onde os juízes estavam julgando a terra. E era um tempo de decadência espiritual, né? Nós temos sempre que lembrar do que estava acontecendo dentro desse contexto. A nota que termina ali, Juízes, em vários textos, em Israel não havia rei e cada um fazia o que achava por bem. Então, nós vemos Ruth, Elimeleque e sua família saindo de Israel, então passando ali alguns tempos, depois Elimeleque morre e também os 2 filhos e Noemi fica sozinha. E Deus, com a sua graça e com a sua providência, salva Ruth. Então Ruth vira uma companheira de Noemi. Então no capítulo 2 nós vemos Noemi tendo a ação de buscar alimento para prover para sua sogra, para ela e para sua sogra. E por providência do Senhor ela é conduzida ao campo de Boaz. Então, e o Boaz é um parente resgatador, um homem que poderia salvar a família de Noemi, né? Um resgatador. O que é um resgatador? É aquele que tem que cumprir a função, ou um irmão mais velho, ou um primo, ou um parente mais próximo, de quando um homem morre e a sua esposa fica viúva. Então esse homem, ele tem que ali casar com essa mulher e tem que ter um filho com ela para que a descendência desse homem continue ainda. Então, por providência do Senhor, Ruth é conduzida aos campos de Boaz. E Boaz então promete segurança. Boaz então acolhe Ruth e diz para ela que ele ia proteger ela. Então, Ruth é acolhida pelo Senhor e direcionada pelo Senhor. E agora, no capítulo 3, então, nós podemos pensar sobre o tema confiança na proteção do Senhor. Confiança na proteção do Senhor. É interessante, meus irmãos, como nós colocamos a fé no Senhor, nós depositamos a nossa vida no Senhor. Nós, quando os nossos olhos se abriram para a graça do Senhor Jesus Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós colocamos a fé nele, mas muitas vezes nos falta confiança na proteção do Senhor. Muitas vezes nós
somos surpreendidos pela vida, pela forma que nós estamos vivendo, muitas vezes por doença, por dificuldades, e muitas vezes nos falta confiança na proteção do Senhor. E o que nós vemos aqui no capítulo 3 agora é confiança na proteção do Senhor. E nós vemos aqui, quando nós lemos o capítulo 3, nós percebemos Noemi. Noemi agora está falando. Noemi não só está falando, mas Noemi está planejando. Então nós percebemos no capítulo 3, ele se inicia com as orientações de Noemi para Ruth. Do verso 1 ao 5, nós vemos Noemi agora orientando Ruth. Então Noemi tem um plano. Noemi chega para Ruth e fala: Ruth, vem cá, eu tenho um plano para você e para a sua vida, mas um plano estranho e perigoso. Nada nas Escrituras vai mostrar para nós que esse plano que Noemi tinha era um plano bíblico e correto. Mas Noemi tinha um plano. Noemi tinha um plano estranho e perigoso. Mas perceba então agora, eu quero chamar a sua atenção nesses versículos 1 ao 5, quando Noemi está falando, nós não vamos lê-los, mas pensar sobre a vida de Noemi. Perceba-se que agora Noemi está com esperança renovada. Perceba-se que agora Noemi, de amargurada, ela está com a sua esperança renovada. E nós podemos perceber isso quando ela está agora planejando, ela está agora sonhando, ela está agora chamando Ruth e falando assim: olha, tá vendo esse parente? Aquele que você foi, aquele que você agora estava ali colhendo as espigas no campo dele, Boaz, o nosso parente próximo. Esse parente é o que pode nos salvar. E você sabe o que é interessante? É que pessoas amarguradas, elas não sonham. Pessoas amarguradas, elas não sonham. Ou pessoas amarguradas, elas até sonham, mas elas não conseguem concretizar os seus sonhos. Mas agora nós vemos aqui Noemi sonhando. Nós vemos aqui Noemi não só sonhando, mas com esperança. A esperança de Noemi, ela foi renovada. A esperança de Noemi agora está renovada pela palavra do Senhor. Por quê? Porque o que Noemi está propondo, por mais que os planos de Noemi é estranho, é totalmente perigoso, mas o que Noemi está propondo para Ruth é algo que está pautado nas Escrituras. Existia leis que um parente próximo de uma viúva tinha que casar com aquela viúva. Então, o que Noemi está colocando para Ruth é algo pautado nas Escrituras. Então, Noemi, ela está agora com a sua esperança renovada. E agora ela tem um plano perigoso. Mas tem, vamos lá, para o plano de Noemi. Então, nós percebemos que ela chama Ruth e diz: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume e vista sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que você deve fazer. Pense só nesse plano. Boaz, nós sabemos que no capítulo 2, narra para nós que a colheita da cevada de trigo tinha se acabado. Então, o que Boaz estava fazendo na eira? Ele estava limpando a eira, um lugar alto,
onde o que as pessoas faziam? Os grãos, eles jogavam para cima para que o vento batesse e a palha levasse embora, né? E ficasse só os grãos no chão ali no lugar. Então Boaz está ali limpando esse local. E o Boaz está não só limpando, mas também agradecendo e comemorando. Ele está se alimentando. No tanto que o texto diz que ele comeu e bebeu e ficou um tanto alegre. Então Boaz tomou um pouquinho de vinho, né? Ele não ficou embriagado, mas ele ficou alegre, ele estava alegre. Porque acabou, né? Pensa só, o tempo de colheita, né? Um trabalhador, alguém está produzindo, então acabou a colheita, agora eu estou colhendo tudo aquilo que o Senhor me deu, estou limpando tudo aquilo ali. Então Boaz estava ali de madrugada. Então por isso que é um plano estranho e um plano perigoso. Porque Noemi compromete a vida de Ruth e de Boaz. O que poderia acontecer ali? Duas coisas. O Boaz poderia enxotá-la, Noemi, porque ele era um homem justo. Desde que nós estamos vendo no capítulo 2, nós poderíamos ver, Boaz poderia olhar para Noemi e falar: "Você o que está fazendo aqui, menina? Vai embora. Saia daqui." Poderia falar assim para Ruth, ou talvez eles poderiam ter um relacionamento sexual. Ruth poderia ter sido abusada. Era um plano perigoso. Mas funcionou. Mas era um plano que não era um plano real e legal. E a gente consegue perceber aqui algo interessante da vida de Noemi, é que Noemi, ela sim estava com sua esperança renovada. Noemi sim tinha novos planos agora. Noemi estava na expectativa de que o resgatador viria salvar elas. Mas então, enquanto o resgatador não agia, ela resolveu agir. Ela resolveu agora intervir, falar: nós temos um plano, vamos ver o que acontece agora. Então Noemi escolhe dessa forma. Por que Noemi não marca um jantar? Não era mais fácil marcar um jantar, chamar a Ruth? Por quê? Então a gente consegue olhar para a vida de Noemi e perceber que ainda o juízo dela e algumas coisas não estavam tão certo. Não estava tão legal. Então, não estava tão correto ainda, mas ela ainda tinha esperança. E ela tem esse plano, um plano estranho, um plano perigoso, que poderia colocar a vida de Ruth errado, mas nós percebemos então, seguindo a leitura, a gente consegue perceber o quanto Ruth, ela é humilde. Veja a resposta de Ruth no versículo: eu vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Então a gente consegue perceber Ruth obedecendo às ordens de Noemi, mesmo talvez ela pensando que ali poderia ser o fim dela, ali poderia ser um fim de uma vida que talvez ela poderia ficar sendo desprezada. Mas é interessante, meus irmãos, que você já viu aquela palavra que quando a gente está com sede no meio do deserto, buscando problemas e soluções, a gente bebe qualquer água que vem pela frente. A gente quer uma solução para nós. O plano de Noemi era perigoso. Mas funcionou. Porque Deus, na sua providência, fez com que funcionasse. Então, Ruth faz tudo conforme a sua sogra havia ordenado. E o interessante também, meus irmãos, quando Boaz terminou de comer, então Ruth ficou ali observando a vida de Boaz. Ruth observa a vida de Boaz e Ruth fica olhando ali até que ele vá. E o que mostra para nós desse texto aqui, o que mostra para nós? Mostra que Ruth gastou um tempo ali, não é verdade? Olha, e o verso 6 e 7 diz: então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais.
Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. O que me parece aqui é que Ruth esperou ele limpar, esperou ele jantar, esperou ele limpar e esperou ele também pegar um pouco no sono. E você percebe, então, que Ruth age da forma que Noemi orienta. Mas o que é surpreendente é a resposta de Boaz. Olha que o verso 8 começa para nós. Então aconteceu que no meio da noite o homem se assentou, o homem se assustou e sentou-se. Eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Então veja, primeiro nós temos a resposta de Ruth. Ruth responde para Boaz que ela é serva dele. Quando nós olhamos e observamos domingo passado o caráter de Ruth. O caráter de Ruth é um caráter de humildade, meus irmãos. Ruth mostra evidência de alguém que de fato se arrependeu e conheceu o Senhor. Ruth diz: sou sua serva, eu sou esta sua serva. Então Ruth faz um pedido para Boaz, ele fala: estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Então, quando Ruth está falando, estenda a sua capa sobre esta sua serva, o que Ruth está pedindo? Ruth está pedindo proteção de Boaz. Ruth está pedindo que Boaz case com ela. Ruth está pedindo assim: eu quero que você case comigo, porque o Senhor é o nosso resgatador. E quando Ruth está pedindo também aqui que ele estenda a sua capa sobre ela, nos faz lembrar do capítulo 2. Nos faz lembrar do capítulo 2. Quando Boaz abençoa ela. Olha para o verso 12 do capítulo 2. E diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez. E que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você vem buscar refúgio. Veja, a palavra asa e a palavra capa, no hebraico, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Tem o mesmo significado. Então, o que Ruth basicamente está dizendo para Boaz é: seja esse instrumento de Deus na minha vida. Seja o meu refúgio. Seja aquele que você orou por mim. Veja, Boaz orou por ela, ele está dizendo assim: olha, que você veio buscar refúgio sobre as asas do Senhor. Então, que você seja bendita, que o Senhor recompense você. Então, agora Ruth está diante de Boaz, falando assim: olha, que você estenda a sua capa sobre mim, e que você então seja aquele que venha me proteger, aquele que venha me guardar, porque é exatamente isso que acontece ali no Antigo Testamento. Quando alguém estendia a sua capa sobre alguém, estava prometendo proteção, estava prometendo segurança e até mesmo casamento. Então Ruth está pedindo para Boaz que ele seja o protetor dela, que ele case com ela. Então você consegue perceber como Ruth está confiando na proteção do Senhor. Ruth está confiando na proteção do Senhor. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos confiar na proteção do Senhor, mesmo quando nossas vidas estão em circunstâncias difíceis. Se tem uma coisa que nos leva a pensar e a refletir e a questionar sobre a proteção do Senhor, é quando o sofrimento chega na nossa casa, é quando o sofrimento bate na nossa vida. Não é verdade? A gente gosta de dizer que Deus está conosco quando tudo está dando certo. Não é? Se está dando certo é porque Deus está com a gente. Se está dando errado, Deus não está conosco. Isso é uma mentira, meus irmãos. Deus está conosco, mesmo tudo dando certo, e Deus está conosco, mesmo tudo dando errado. Ele está conosco. A proteção dele está com a gente.
O que nós podemos falar de homens e mulheres que morreram martirizados por causa da fé em Cristo Jesus? Será que Deus está com eles? É porque a nossa visão sobre Deus e a nossa visão sobre o Evangelho é uma visão triunfalista. É uma visão triunfalista de que tudo tem que dar certo para nós. E se nós não conseguimos, se a gente tenta algo na nossa vida e nós não conseguimos, nós desistimos. Deus não quer que eu faça isso. E nós usamos Deus, muitas vezes, como um álibi para a nossa falta de persistência e de perseverança. Meus irmãos, e nós às vezes usamos o diabo como um advogado para a nossa falta de persistência e de perseverança. Colocamos culpa nele. Tudo é o diabo. Às vezes não é tudo o diabo. Porque é falta de confiança, falta de perseverança, muitas vezes, nossa, e de continuar perseverando. Nós vemos Ruth aqui perseverando na confiança do Senhor. 2 viúvas, pobres, dependendo totalmente de ajuda das pessoas. E elas estavam perseverando. O plano não era bom, era estranho e perigoso. Mas Ruth perseverou em meio a esse plano. Ruth obedece a Noemi. E veja então, e Ruth pede. E Ruth vai além. Porque o texto não diz, quando nós lemos a orientação de Noemi para Ruth, o texto não diz para ela dizer que ele deveria colocar a capa sobre ela. Não, mas Ruth fala, olha, coloque sua capa sobre mim. Proteja-me. Coloque sua capa sobre mim. Então nós vemos a resposta de Boaz no verso 10. Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você já se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Que homem! Eu queria ser amigo de Boaz. Que homem! Eu ia falar, Boaz, me discipula. Me ensina a ser um homem que eu preciso ser. Olha para a resposta de Boaz. Boaz, então, olha para Ruth. E Boaz, ele olha para o caráter de Ruth. Olha que ele diz, bendito, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Agora, olha, você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Então Boaz olha para Ruth e não vê a beleza dela. Boaz agora olha para Ruth, não vê a beleza exterior dela. Boaz não está sendo atraído a Ruth, porque ela era uma mulher formosa, bela e tinha um corpo. Boaz não usa da atração para se atrair por Ruth. Boaz olha o caráter de Ruth. E aqui está um ponto que eu quero entrar com nós. Nós temos uma visão sobre relacionamento muito mundana. Nós achamos que temos que nos relacionar com as pessoas porque sentimos atração. E não é. Nós temos que nos relacionar com as pessoas pelo caráter delas. E é exatamente isso que Boaz responde. Boaz olha para ela e fala, olha, você é bendita, você é bondosa, você agora está sendo mais bondosa. E Boaz ainda olha para a fama dela e fala, olha, tá vendo? Todo o povo aqui já está dizendo que você é uma mulher virtuosa. Provérbios 31. Boaz, é claro que eu quero casar com você. Então fica aqui um conselho para os homens, é que nós não devemos ser atraídos somente pela atração física. A atração física, ela é construída. Nós precisamos entender isso. A atração física é construída. Porque se você casar pela atração física, vai chegar outra mulher mais bonita do que sua esposa e vai te atrair também. Então,
vai ser tentado. O foco que nós temos que ter é o foco de alguém que teme ao Senhor. Nós temos que olhar para alguém que ame ao Senhor com todo o seu coração. Mas nós, como povo de Deus, nós estamos sendo enredados por cosmovisões totalmente antibíblicas. E nós colocamos o quê? Primeiramente, a atração. Ai, se eu gosto. Ai, se eu sinto arrepio. Ai, se não sei o quê. Ai, se eu olho para o cabelo. Se eu olho para os pés. Se eu olho para os olhos. Se me agrada, se não agrada. Mas o ponto que Boaz olha para ela não é isso. Boaz olha, você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher virtuosa. Entende? Então, o ponto para os homens é esse. Olhar para e para as mulheres agora. Veja que Noemi, o que Noemi faz? Noemi fala, bote na roupa. Bote lá na roupa, minha filha. Vire a página. Saia do luto. Fique cheirosa. Né? A gente olha as instruções. Lave-se. Põe um perfume. Bote sua melhor roupa e vá até aí. Então não é pecado, minhas irmãs, se vestir bem. Não é pecado tomar banho também. Não é pecado se aciar. Né? Mas o que a gente aprende com o Ruth é que nós temos que cuidar mais da beleza interior do que a beleza exterior. Às vezes nós estamos mais preocupados com a beleza exterior do que com a beleza interior. Veja, Ruth estava bem. Estava linda, talvez. Estava bem vestida, cheirosa. Bote sua melhor roupa, perfume. Mas Boaz não olhou para isso. Boaz olhou para o coração. Então, mulheres, vocês precisam cultivar uma vida de piedade. Um homem de Deus, como Boaz, que existe, não vai olhar para a sua beleza exterior. Vai olhar para o seu coração. Vai ver se você é uma mulher virtuosa. Então nós precisamos aprender que nós precisamos treinar o nosso coração. Nós não podemos gastar tempo, dinheiro, esforço, só comprando roupa, só indo para o salão, mas não gasta 5 minutos, meia hora em oração, não gasta tempo na palavra de Deus, não gasta tempo na comunhão com o povo de Deus, e ainda quer um marido, ainda quer casar. Veja só, quando Boaz olha para Ruth e diz, você é uma mulher virtuosa, você está preparada para casar, você é uma mulher temente ao Senhor, você confia no Senhor, e eu vou me submeter a você sim. É lógico que eu vou. Então você percebe, meus irmãos, que a nossa cosmovisão sobre casamento, sobre relacionamento, ela precisa ser pautada pelas Escrituras, ser transformada. Porque o compromisso do casamento, ele é um pacto moral do caráter. E a atração, ela é construída. Meus irmãos, aos casados, quantas vezes você já ficou chateado com seu esposo ou com a sua esposa e nem vontade de ter uma vida íntima porque ele lhe chateou você, porque ele desagradou? Você percebe que nesses momentos a atração vai embora. O que fica é o caráter, a beleza. Né? Todos nós um dia vamos ficar enrugados. Vai cair. Aquilo que era durinho vai cair. Então a gente precisa construir
os nossos relacionamentos pautados naquilo que é eterno, naquilo que é construído somente por meio da palavra do Senhor. Você vê que Boaz, então, observa isso em Ruth. E vê que ele diz: agora, minha filha, não tenha medo. Veja como Boaz tranquiliza o coração de Ruth. Tudo que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E o verso 12, cara. Boaz, ele diz: sim, é verdade que eu sou resgatador. Mas ainda há outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. A gente não sabe se Boaz era casado aqui. Mas um ponto aqui que nós temos era que Boaz era um homem mais velho. Isso fica claro pela resposta que ele dá. Mas pensa aqui. Pô, você está solteiro. Aí chega uma mulher virtuosa. Primeira vez. Chegou, vou casar. O Boaz falou: não, existe outro ainda. Outro resgatador. Se ele não resgata você, pode ter certeza que eu vou. Se ele não resgatar você, então você percebe o caráter de Boaz aqui, a vida de Boaz. E um ponto, outro importante, você percebe como Boaz protege Ruth. Veja que ele vai falando: eu fique aqui esta noite e pela manhã, e se ele quiser resgatar você, muito bem que ele o faça, mas se ele não quiser, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. E Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. E ela segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Percebe aqui que Boaz está cuidando de Ruth. Boaz está cuidando de Ruth, da sua fama. E veja que Boaz protege Ruth, a integridade de Ruth sexual. Os homens foram feitos para proteger as mulheres, não para se aproveitar das mulheres. Homens foram feitos para proteger. Por mais que estejam em situações como Boaz e Ruth estiveram. Boaz está cuidando de Ruth. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós, homens, somos feitos para proteger das mulheres. Sejam elas as nossas esposas, aqueles que são casados, e aquelas que não são, nós devemos tratar como os nossos irmãos. E vocês que ainda não são casados, vocês devem proteger as mulheres e não iludir as mulheres, e não avançar sinais que não devem ser avançados. Veja, qualquer interpretação que tem esse texto que Ruth e Boaz teve uma atividade, um relacionamento sexual, é mentira, porque o texto não está dizendo isso. Então Boaz pede que ela deite de volta e deite aos seus pés. Boaz então cuida dela. Fala assim: olha, fique aqui, não é bom que ninguém veja você saindo daqui, esse horário, porque vão dizer coisas ruins de você e de mim também. Então Boaz protege Ruth. E essa é a nossa missão, a nossa função é proteger. Veja que Boaz está tão preocupado em proteger que ele pega e fala para ela abrir o pano que estava com ela e coloca 6 medidas ali de cevada e então a despede. E ele diz: não volte. Quer dizer, a Ruth diz para que Boaz falou para ela não voltar para a sua sogra sem nada. Então você percebe como Boaz está preocupado com a integridade de Ruth. Como Boaz alimenta Ruth e sua sogra. Então, agora nós entramos no verso 17 e 18, e nós vimos então que Ruth volta e conta tudo como foi com Boaz para Noemi. Então Ruth retorna com boas notícias. Veja que Ruth diz:
Então Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. O verso 17. E disse ainda: E ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra sem nada. Meus irmãos, lembram aqui, capítulo 1, o capítulo 1, o final do capítulo 1, quando Noemi vai chegando em Jerusalém, a palavra que Noemi diz: Olha, eu volto, mas eu estou amargurada e eu estou vazia. Agora, então, no capítulo 3, ele vai terminando e vai mostrando para nós que Boaz, então, manda Ruth com 6 medidas de cevada e diz: Olha, não volte para sua sogra sem nada. Isso mostra para nós agora como os planos e a esperança estava sendo renovada na vida de Noemi. Então, veja como Boaz lembra de Noemi: volte para sua sogra. Ela estava vazia, mas agora tem possibilidade, a esperança está chegando. Então, você percebe, meus irmãos, que é exatamente isso que o Evangelho faz comigo e com você. Nós estávamos sem esperança, nós estávamos vazios, nós estávamos perdidos, nós estávamos imersos nos nossos pecados, mas aí o Senhor veio e nos salvou e nos encheu da sua presença. Então você vê que Boaz olha para Ruth e fala: Olha, volte para sua sogra agora. Ela está vazia. Não volte sem nada para ela. E é interessante, meus irmãos, como a gente consegue perceber a perspectiva de Noemi mudou. Olha o verso 18 agora. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Você percebe que agora Noemi está com sua esperança renovada. Porque somente alguém com esperança renovada no Senhor consegue esperar, consegue aconselhar. Espere, minha filha. Nós vamos imaginar esse diálogo. Como é que talvez deveria estar o coração de Ruth? Na expectativa. O que vai dar? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, Noemi agora fala: espere. Espere. Se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, é esperar. Na verdade, sempre falam isso aqui. Mas nós muitas vezes não gostamos de esperar. Você já sabe o final da história, né? Já sabe o final da história de Ruth. Graças a Deus, né? Um livro curto e bom, maravilhoso de se ler. Mas nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de esperar aquilo que Deus prometeu nos dar. Nós não gostamos de esperar a vontade de Deus, os planos de Deus. Nós queremos ajudar Deus. E olha uma coisa interessante, se você observar. O tom que me fala: espere, minha filha, até que você saiba que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. O que a gente vê aqui é uma fala que Noemi está segura do caráter de Boaz. Antigamente, os homens tinham que tirar só a barba, só o fio do bigode, né? É isso que valia, né? Não sei se os irmãos conhecem esse ditado, né? Você tirava, ou na palavra, ou cumprimentava a mão, né? Hoje você tem que fazer contrato, tem que fazer um monte de coisa, porque a palavra não vale mais nada. Veja que ela está segura, meus irmãos, no caráter de Boaz. A nossa esperança, ela só pode ser renovada quando nós estamos seguros no caráter de Deus. A nossa esperança, ela só vai ser renovada e nós só permanecemos esperançosos quando nós estamos seguros do caráter de Deus, que é de que Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que se arrependa, Ele mude de ideia.
Não. Deus é imutável. Deus é soberano. Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Então, nós só vamos conseguir ter esperança e prosseguir perseverando e esperando quando nós temos a convicção do caráter de Deus. Então, Boaz, nada mais, nada menos, ele representa aqui o próprio Deus. Boaz, a história aqui de Noemi, de Ruth, não é simplesmente de um casamento e de um romance que está acontecendo, mas está apontando para algo maior, para a história maior, a história da redenção, a história do Senhor Jesus, daquele que veio nos resgatar. E você sabe que para ter um resgate existe um custo. E o custo deveria pagar algo para resgatar e recuperar as terras de volta que Elimeleque tinha. Nós não sabemos quanto foi, mas nós sabemos que o custo da nossa redenção e do nosso resgate foi a entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi o sangue de Cristo Jesus, o sangue puro de Cristo Jesus, por causa dos nossos pecados. Então nós aqui estamos lendo não só uma história de um homem com caráter e de uma mulher convertida, que agora também tem um caráter humilde e é virtuosa, que nos ensina, mas nós estamos aqui diante da história da redenção, da história do nosso resgate. Porque nós precisamos de um resgatador da mesma forma que Ruth e Noemi precisavam. Porque nós estávamos pobres, perdidos nos nossos pecados. Mas o Senhor providenciou o resgate para nós. E teve um custo. E o custo foi o sangue de Cristo derramado na cruz por causa dos nossos pecados. Você precisa de um resgate. Você precisa de um resgatador. Você já confiou a sua vida a Cristo de forma verdadeira? Precisa de um resgate. E se você já confiou, você precisa desse resgate todos os dias. Todos os dias você precisa. Todos os dias você precisa lembrar: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então, meus irmãos, precisamos confiar na proteção do Senhor, porque Ele cuida de nós. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso, não a nós, ó Pai, não a nós, mas ao Teu reino, mas a Tua glória, mas o Teu amor, mas a Tua bondade, Pai, sobre nós. Senhor, nós somos tão pecadores, ó Pai, e precisamos confiar todos os dias na Sua proteção, no Seu amor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós perdemos a esperança, porque tiramos os olhos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque o Senhor é imutável, o Senhor é bom e nós muitas vezes deixamos de confiar no Senhor, Pai. E Pai, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, em nós. Pai, obrigado pela Sua palavra, que tanto nos encoraja a prosseguir firmes no Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que a Sua mão poderosa esteja sobre nós. Eu oro, Senhor Deus, pedindo, Pai querido, que aqueles que ainda não confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que hoje possam fazer isso, Pai. Seus olhos possam ser abertos, ó Pai, o Teu glorioso Evangelho.
E aqueles que já confessam o Senhor estão desanimados, estão abatidos por algo, Deus, que o Senhor possa trazer renovo, Pai. Possa trazer edificação, Senhor Deus. É o que eu oro, Senhor Deus. Eu apresento diante do Senhor, Deus, as nossas vidas em suas mãos. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.